Este vídeo refere-se à criação e modelagem nas fases de desenvolvimento do diagrama de caso de uso e diagrama de classe referente à disciplina de modelagem de software do quarto período do IFTM Campus Patrocínio. Para a criação deste software, foi planejado que ele seria um programa semelhante a softwares nativos de aparelhos Android e iOS, permitindo que haveria uma boa base para o desenvolvimento da construção da documentação, além de uma base para um bom entendimento do problema. O sistema escolhido para o desenvolvimento foi um software de controle e armazenamento de contatos e grupos, semelhante ao de uma lista telefônica, sendo dividido em 3 revisões iniciais, tendo como principais funções durante a primeira revisão armazenar, salvar, controlar os dados de contato e de grupo, permitir que portadores de doenças visuais pudessem vir e usufruir deste software e possuir uma boa comunicação com internet e banco de dados. Durante a segunda revisão, foram determinados que alguns itens não seriam totalmente necessários para a implementação de uma versão completamente funcional inicial do software, sendo necessária uma revisão para que essas implementações fossem alocadas em interações futuras do desenvolvimento. Ao final, chegou-se ao seguinte resultado: deve-se armazenar e deletar os dados do contato e usuário, caso requisitado. Deve-se permitir que o usuário possa consultar e atualizar os dados armazenados do grupo e contatos, e para a acessibilidade e comunicação com o banco de dados, ficariam para a versão 1.1 e 1.2, respectivamente. Ao final dessa execução, foi constatado que um contato poderia possuir mais dados além dos inicialmente estipulados, estes que poderiam ser escolhidos e editados conforme a opinião do usuário. Daí iniciou-se a terceira revisão, onde agora o usuário poderia criar um contato especializado que permitiria adicionar mais atributos caso desejasse. Com as funcionalidades estipuladas, partiu-se para a criação e modelagem do diagrama de casos de uso, onde foram estipuladas as seguintes funcionalidades. Inicialmente foi estipulado um ator, sendo ele chamado de usuário, e então partiu-se para a criação dos casos, onde eles serão chamados de login, mostrar, adicionar, editar e remover os contatos, e atualizar o contato para o contato especial. E para os grupos, os casos de uso de adicionar e consultar grupos. Criados os casos de uso, deu-se início a uma confecção detalhada, onde foi criado o login, que seria um caso de uso responsável por impedir terceiros de acessarem os dados armazenados no programa, além de ser a tela de acesso inicial, sendo a partir dela que o usuário poderia acessar suas outras funcionalidades. Outra característica ou funcionalidade deste caso de uso se deve pelo fato de versões futuras possuírem uma comunicação com o banco de dados. Dessa forma, ao atualizar para a versão 1.2, os usuários não seriam obrigados de forma abrupta a fazer um cadastro, vendo que o mesmo já teria sido criado em uma versão anterior. Outro caso de uso seria mostrar contato, que seria o caso de uso responsável por apresentar ao usuário os cadastros armazenados na memória do aparelho. O caso de uso adicionar contato seria o responsável por coletar e armazenar os dados do contato na memória do aparelho, sendo que a partir da versão 1.2 haveria a opção de vincular os dados a um banco de dados. A função editar contato recolheria os dados do contato na memória do aparelho ou do banco de dados e permitiria que o usuário poderia atualizar os dados conforme desejar. Remove o contato, removeria um ou mais contatos que seriam escolhidos pelo usuário. E o caso de uso mudar para contato especial, atualizaria o contato requisitado, de forma que este pudesse ser adicionado novos atributos personalizados que não estão no contato padrão. O caso de uso adicionar e consultar grupos seria responsável por cadastrar, editar e remover os grupos, respectivamente. Ao final da estipulação, chegou-se ao seguinte diagrama de caso de uso. Para os requisitos não funcionais, o programa deveria contar com uma interface simplificada, um tutorial técnico, para auxiliar nas resoluções de problemas que o usuário poderia ocorrer durante a execução do programa, um layout amigável, um controle de falha mínima, pois devido à simplicidade dos dados tratados pelo programa, ele deveria obter falha mínima sobre todas as suas execuções.
Um bom tempo de resposta, novamente, por possuir dados muito simples, e sua padronização de sistema seria obedecer heurísticas estipuladas pela engenharia de software e pelo modelo MPS-BR. Para a interface, foi um sistema baseado na tela de apresentação do aplicativo de contatos do Android Lollipop 5.0.0, onde chegou-se ao seguinte resultado. Para a análise de design, ou seja, o diagrama de classe, através de um bom estudo do problema e um bom conhecimento do tema tratado, foram estipulados cinco classes, sendo elas usuário, contato, grupo e contato personalizado. Após analisar o relacionamento do contato com o grupo, notou-se que seria necessária uma classe intermediária entre o contato e o grupo. Foi chegado então a uma classe chamada contato grupo. Devido à natureza da classe contato grupo, ela possuiria uma relação de herança com a classe contato. O contato se relacionaria com o usuário e o contato se relaciona com o grupo. Conhecendo os relacionamentos, chegou-se ao primeiro diagrama de classe, o diagrama de classe a nível de domínio. Após a modelagem do diagrama de classe a nível de domínio, deu-se início ao desenvolvimento do diagrama de classe de especificação. A primeira classe estipulada foi a classe usuário. Essa classe foi formada com o objetivo de armazenar os dados do ator usuário, que faria sua interação com o software, possuindo os atributos de nome, senha, data de entrada e o número de telefone do usuário que realizou o login. A classe contato seria responsável por armazenar os dados do contato que foram criados pelo usuário. Ela também se responsabiliza pelas funcionalidades de cadastrar, editar, listar e remover os dados do contato do aplicativo. O diagrama pela classe de contato gerado é este. Para a classe de contato personalizado, ela torna-se uma subclasse, ou seja, uma classe de herança da classe de contato. Essa classe seria responsável por armazenar os dados dos contatos que necessitam de dados mais específicos, ou seja, dados personalizados, em relação a uma classe de contato padrão. O diagrama gerado por essa classe será apresentado a seguir. Para a classe de grupo, ela será a classe responsável por armazenar os grupos e métodos responsáveis por armazenar, deletar e atualizar esses grupos. A classe grupo possui os atributos de nome, ID do grupo e os eventos referentes aos grupos armazenados. A classe contato grupo possui a única finalidade de ser uma classe intermediária entre o grupo e o contato, permitindo uma relação de muitos para muitos entre ambas as relações. Ela possuiria os atributos da chave do grupo, a chave do contato e a permissão que o contato tem sobre o grupo. Após conhecer todas as classes e seus relacionamentos, foi possível determinar o diagrama de classe que seria gerado pelo sistema. O diagrama gerado é este a seguir. Concluindo, através desse estudo, foi possível utilizar de forma prática os conhecimentos e heurísticas estudados em sala, colocando em prova prática estudadas na disciplina de engenharia de software e na modelagem de software.